Agradecemos a presença de todos os que nos visitam. Graças a vocês todos os dias tornam-se memoráveis, reforçam os laços de amizade e nos incentiva a produzir mais vídeos. Esperamos que gostem deste vídeo e que continuem a acompanhar os futuros lançamentos. O nosso compromisso sempre será fazer mais e melhor por vocês. Antes de sair, não se esqueça de curtir este vídeo, fazer seus comentários e se inscrever no canal. Agrotóxicos. O projeto de lei 6.299/02 muda procedimentos para reanálise do risco de agrotóxicos que tenham sido condenados por organizações internacionais responsáveis pela saúde, alimentação ou meio ambiente das quais o Brasil seja membro integrante ou signatário de acordos e convênios. De acordo com o substitutivo do deputado Luiz Nishimori, as providências de restrição de venda, de produção ou importação, de uso e de cancelamento de registro somente poderão ocorrer se o Ministério da Agricultura ou o Ministério do Meio Ambiente desenvolverem um plano fitossanitário de substituição do produto para controlar os alvos biológicos, insetos ou fungos, por exemplo, que possam ficar sem alternativas para manejo. Pela atual Lei 7.802 de 1989, a avaliação de pleitos de registro de agrotóxicos destinados a uso agrícola devem ser analisados pela Anvisa, classifica a toxicidade, MAPA, avalia a eficácia agronômica, IBAMA, avalia a periculosidade ambiental. Toda empresa registrante, fabricante, formuladora, manipuladora, importadora e ou exportadora de agrotóxicos, deverá apresentar e manter atualizados seus documentos junto à Coordenação Geral de Agrotóxicos e Afins, CGA, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento MAPA. O crescente uso de agrotóxicos na produção agrícola e a presença de resíduos acima dos níveis autorizados nos alimentos têm sido alvos de preocupação no âmbito da saúde pública, exigindo, das diversas esferas de governo, investimento e organização para implementar ações de controle do uso de agrotóxicos. No Brasil, são registradas, em média, cerca de 15 intoxicações agudas diárias por agrotóxicos. Segundo estimativas do Ministério da Saúde, o número real é cerca de 50 vezes maior, já que a maioria das intoxicações não é notificada. Nas regiões onde o uso de pesticida é mais disseminado, há mais registros de câncer, algo até já encontrado em fetos ainda no útero. Também nessas áreas há mais malformações de fetos, puberdade prematura e formação de pelos pubianos e seios em crianças pequenas. Os agrotóxicos fazem parte do conjunto de fatores que implicam no aumento de câncer no Brasil. Entre os tipos de câncer, os mais suscetíveis aos efeitos de agrotóxicos no sistema hormonal são os de mama e de próstata. O Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, foi criado em 2001 como um projeto com o objetivo de estruturar um serviço para avaliar e promover a qualidade dos alimentos em relação ao uso de agrotóxicos e afins. Os resultados do programa permitem verificar se os alimentos comercializados no varejo apresentam níveis de resíduos de agrotóxicos dentro dos limites máximos de resíduos estabelecidos pela Anvisa e publicados em monografia específica para cada agrotóxico. Conferir se os agrotóxicos utilizados estão devidamente registrados no país e se foram aplicados somente nas culturas para as quais estão autorizados. Estimar a exposição da população a resíduos de agrotóxicos em alimentos de origem vegetal e avaliar o risco à saúde dessa exposição. Os relatórios anuais do programa têm se constituído um dos principais indicadores do uso irregular de agrotóxicos em alimentos adquiridos no mercado varejista e consumidos pela população. O Decreto número 4.074, de 04 de janeiro de 2002, que regulamenta a lei, estabelece as competências para os 3 órgãos envolvidos no registro: Anvisa, vinculado ao Ministério da Saúde, IBAMA, vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, e Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Cabe aos 3 ministérios, em suas respectivas áreas de competência, a reavaliação de registro de agrotóxicos, seus componentes e afins, quando surgirem novas informações que indiquem a necessidade de uma revisão de suas condições de uso e desaconselhem o uso dos produtos registrados, quando o país for alertado nesse sentido, por organizações internacionais responsáveis pela saúde, alimentação ou meio ambiente, das quais o Brasil seja membro integrante ou signatário de acordos, ou quando alguma substância é banida ou sofre restrições de uso em outros países. A Anvisa reavalia os agrotóxicos que se enquadram nesses casos,
adotando as medidas pertinentes em função do produto e de seus efeitos adversos decorrentes da exposição dietética e ocupacional. Entre os ingredientes ativos banidos no país em decorrência de processos de reavaliação citam-se benomil, heptacloro, monocrotofós, lindano, pentaclorofenol, triclorfon, cechatina, indossulfon e metamidofós, e outros como acefato, captana, folpete, carbendazim, clorpirifós, metaldeído e fosmete sofreram restrições de uso. Na lista dos proibidos em outros países estão o triquelfon, cechatina, abamectina, acefato, carbofuran, forato, fosmete, lactofen, parationametilquetiron. Venenos como glifosato são despejados por pulverização aérea ou com o uso de trator, contaminam solo, lençóis freáticos, hortas, áreas urbanas e depois sobem para a atmosfera. Retornam em forma de chuva agrotóxica. O Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, mostrou níveis fortes de contaminação em produtos como arroz, alface, mamão, pepino, uva e pimentão. Mas estão também em praticamente toda a cadeia alimentar, como soja, leite e carne, que ainda não foram incluídas nas análises. Os grandes produtores desrespeitam a lei e dizem que não exportam seus produtos para a União Europeia ou Estados Unidos, e sim para mercados africanos e asiáticos. Janeiro de 2019, o Serviço Federal de Vigilância Veterinária e Fitossanitária da Rússia informou que iria suspender a importação de soja brasileira. A medida se deve ao descumprimento pelos produtores brasileiros dos limites de agrotóxicos nos grãos estabelecidos pelas autoridades de saúde russas. Outubro 2020. Governo Bolsonaro libera 10 agrotóxicos produzidos na China. Entre os produtos estão 3 princípios ativos proibidos pela União Europeia. Em 2020, foram liberados 392 agrotóxicos no Brasil. Julho 2021, Polícia Federal investiga esquema de venda ilegal de agrotóxicos chineses. Fontes: Agência Câmara de Notícias, Deutsche Welle. A história é émula do tempo, repositório dos fatos, testemunha do passado, exemplo do presente, advertência do futuro. Miguel de Cervantes. Obrigado por assistir a este vídeo. Antes de sair, não se esqueça de dar o seu like e de se inscrever neste canal. Até a próxima.